Quando eu estava na casa dos 20 anos, trabalhei em uma loja de varejo em um shopping, mas não havia horas suficientes, então perguntei se havia algo mais que eu pudesse fazer. Meu chefe me disse que a loja do outro shopping precisava de mais pessoas, então eu poderia passar lá no meu final de semana. Eu precisava pegar um ônibus que era um pouco mais longo, mas eu não precisava fazer nenhuma transferência, então me levantei cedo e peguei o mais cedo que eu consegui. A viagem de ônibus foi relativamente normal. Eu vi partes da minha cidade que eu não tinha visto antes. Notei que o ônibus eventualmente entrava em um bairro mais degradado. Havia mais lixo por toda parte, edifícios abandonados, casas e carros, etc. Eu percebi isso, mas me senti segura no ônibus, já que meu destino era em um bairro bonito. Em determinado momento, uma senhora idosa entrou no ônibus e eu notei que ninguém estava se levantando para oferecer um assento a ela. Então, eu lhe dei o meu e fui segurar o poste ao lado da porta do ônibus, continuando o meu caminho. Enquanto viajava, lembro de olhar para um homem ao meu lado e perguntar se ele sabia quanto tempo mais levaria para chegar à minha parada. Mas antes que ele pudesse responder, alguém apertou o botão para descer. As portas ao meu lado se abriram e então eu senti mãos no meu braço livre, me puxando. Eu imediatamente me encolhi, porque geralmente não gosto de contato físico com estranhos, fora um cumprimento ou um aperto de mão, e realmente acho que esse reflexo salvou minha vida, porque levou alguns segundos para meu cérebro registrar que alguém estava tentando me puxar para fora do ônibus. Um homem alto, usando uma camiseta branca, jeans azuis e tênis brancos, havia saído da parte de trás do ônibus, pegado meu braço e tentado me arrastar para fora do ônibus. Ele me puxou para o segundo degrau antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, e eu estava apenas segurando o poste com dificuldade. O braço que ele estava segurando estava com minha bolsa, e eu até tentei balançar minha bolsa para ele, para que ele a pegasse, mas ele não tinha interesse na bolsa. Eu estava prestes a começar a pedir ajuda quando senti alguém pegar minha cintura e me puxar de volta para dentro do ônibus. O homem tentando me puxar para fora deve ter percebido que não poderia me levar sem isso, se arrastar por mais tempo do que ele esperava. Então ele finalmente desistiu e correu embora. E foi isso. O homem correu, a porta se fechou, e eu vagamente me lembro de ouvir o homem que me salvou dizer algo como: "Você morre naquele bairro." E eu aparentemente entrei em choque, porque só lembro de dizer: "Oh." Eu nem lembro de agradecer a ele, não disse nada ao motorista, não contatei a polícia como eu deveria ter feito, nem lembro do meu turno naquela outra loja, nem da viagem de volta para casa. Era como se eu estivesse entorpecida. Foi quando cheguei em casa e tomei um banho, me preparei para dormir e estava na beira da cama com meu pijama, que pensei: eu quase fui sequestrada? Sim, eu quase fui sequestrada. Eu tenho muitos arrependimentos sobre isso. Arrependo-me de não ter contatado a polícia, caso aquele cara vá atrás de outra mulher. Pelo menos as mulheres estariam cientes de que ele estava por aí. Arrependo-me também de não ter agradecido e mantido contato com a pessoa gentil que me salvou. Na verdade, postei um anúncio na Craigslist local, na esperança de que ele de alguma forma visse e soubesse o quanto sou grata. Em 2008, quando eu tinha apenas 20 anos, consegui meu primeiro emprego de verdade como ajudante de bar em um pub em uma área de Nottingham chamada Trent Bridge. Minha situação de vida com meus pais em Lenton não estava boa. Eles estavam no meio de um divórcio, e a casa parecia ter uma nuvem negra pairando sobre ela o tempo todo. Assim que tive a primeira chance, me mudei para um pequeno apartamento na Bunbury Street, que era muito mais perto do pub onde eu trabalhava. Foi um momento realmente ruim da minha vida, mas mudar para aquele apartamento foi um grande destaque e um enorme alívio quando eu mais precisava. Não era muito, mas era meu, e foi um grande peso tirado dos meus ombros ter um lugar para me retirar, receber alguns amigos, beber algumas vodkas com Red Bull e simplesmente esquecer toda a bagunça com meus pais.
O papel de parede estava descascando e uma das janelas estava emperrada, mas eu não me importava muito com essas pequenas coisas. O que eu realmente me importava era com o grupo de rapazes que costumava ficar na parada de ônibus na Bathley Street até altas horas da madrugada. Eu os percebi alguns dias depois de me mudar, porque, devido à localização do meu apartamento em um grande edifício de 2 andares, que agora parece ser um centro de treinamento para motoristas de ônibus de Nottingham, uma das minhas janelas dava para a Bathley Street, onde estava a parada de ônibus. Eu cheguei em casa do trabalho por volta da meia-noite e tinha acabado de entrar no meu quarto, quando ouvi uma risada barulhenta do outro lado da rua. Olhei pela janela e lá estavam eles. Um grupo de jovens na faixa dos 18 a 20 anos, se abrigando na parada de ônibus. Achei que eles estavam apenas esperando o último ônibus, mas depois que algumas horas passaram e eles ainda estavam lá, sendo barulhentos na hora em que eu planejava dormir, percebi que estavam apenas usando o local como um ponto de encontro, presumivelmente para se proteger da chuva. Naquela noite, eles não foram tão ruins, e se foram pouco tempo depois que eu fui para a cama, mas em outras noites, eram um incômodo absoluto. Eles ficavam lá gritando e rindo até 4 ou 5 da manhã durante o verão, e tinha que estar um tempo absolutamente terrível para que eles decidissem não aparecer. Houve uma breve pausa durante o Natal, mas assim que começou a esquentar novamente, eles voltavam todas as noites sem falta. As únicas vezes em que eles se moviam involuntariamente era quando alguém chamava a polícia. Eu realmente vi isso acontecer uma vez, mas os que tinham algo ilegal simplesmente saíram correndo e os outros apenas provocavam a polícia, enquanto eles revistavam seus bolsos e depois jogavam seus papéis azuis de parada e busca no chão. Depois de um tempo, acho que a polícia decidiu desistir, e quando os rapazes estavam na parada de ônibus, as pessoas tendiam a evitá-la e usar uma alternativa. Eles eram um grande incômodo, mas além de fumar um baseado na parada de ônibus e serem irritantes, eu não acho que eles estavam realmente fazendo algo ilegal, então eu não acho que a polícia podia fazer muito a respeito. O inverno passou para a primavera, e quando começou a esquentar um pouco, os rapazes começaram a ficar na parada de ônibus novamente. Isso não era um grande problema antes, porque meu horário de turno tardio significava que eu não ia para a cama até mais ou menos o mesmo horário que eles. Mas assim que comecei a ter dias livres, tudo mudou. O barulho constante que eles faziam começou a atrapalhar muito o meu sono, e eu precisei usar tampões de ouvido e música ambiente para conseguir dormir bem. Eu realmente desejava ter o seu canal naquela época. Mais de uma vez, eu abri meus olhos e vi luzes azuis piscando pelas persianas, e eu senti uma quantidade não saudável de satisfação ao ver 1 ou 2 dos barulhentos sendo presos por algo que encontraram em seus bolsos, mas por algum motivo, isso não os desanimava. Eu não sei o que eles estavam pensando. Honestamente, se fosse comigo, eu teria encontrado outro lugar onde não pudesse ser incomodado pela polícia. Eu me lembro de pensar que deve haver alguma razão para eles insistirem em estar lá, como se talvez alguém os tivesse instruído a ficar lá para saber se a polícia estava passando pela Bathley Street. E considerando o que aconteceu a seguir, acho que isso pode ter sido o caso. De vez em quando, não era um carro de polícia marcado que aparecia para os rapazes na parada de ônibus. Era um carro não marcado. Um carro comum, como um Vauxhall Corsa, parava ao lado deles. Um policial saía e eles tentavam se espalhar e fazer suas habituais provocações. Uma noite, eu estava jogando GTA, que tinha acabado de ser lançado naquela semana, quando eu avistei os rapazes na parada de ônibus enquanto voltava de uma pausa para o banheiro. Eu parei por um segundo, dando a eles um olhar desaprovador, porque sabia que eles iam me manter acordado mais tarde naquela noite. Então, enquanto os observava, um carro não marcado diminuiu a velocidade quando se aproximou deles e parou a cerca de 10 ou 20 pés de distância. Eu pensei, sim, lá vem a polícia de novo. Mas a polícia normalmente apenas saía e começava a perseguir as pessoas, e quem estava lá dessa vez parecia feliz apenas de ficar parado a alguns metros.
Os rapazes na parada de ônibus obviamente pensaram que era a polícia também. Acho que apenas um deles fugiu, e deve ter sido quem tinha a maconha naquela noite. Mas, em vez de fugir, o resto ficou no lugar e começou a gritar coisas para o carro parado. Eu estava bem animado para um pouco de teatro de rua, então fiquei olhando pela janela, sorrindo para mim mesmo, esperando que a dispersão rápida resultasse em uma noite tranquila para mim. Então, a última coisa que me lembro de pensar antes da cena diante de mim mudar abruptamente foi olhar para o carro escuro e não marcado e pensar: acelera e faz alguma coisa. E então eles fizeram. Houve um flash e um estrondo, e um dos rapazes na parada de ônibus simplesmente caiu. Eu realmente quero dizer isso. Ele simplesmente caiu, como no momento depois do estrondo, sua cabeça bateu nos joelhos antes de seu corpo bater no chão. Foi provavelmente uma das coisas mais assustadoras que já vi na minha vida. Na noite em que aprendi que não importa quantos filmes do Tarantino você assista, ou quantos jogos de tiro em primeira pessoa você jogue, nada pode preparar você para ver alguém ser baleado com seus próprios olhos. Pensando bem, acho que o tiro deve ter cortado a coluna do pobre garoto acima da cintura, o que explica a maneira estranha como ele caiu. Desde então, me disseram que se ele tivesse sido baleado na cabeça, eu teria notado, já que provavelmente não teria restado muito dela. No momento em que percebi o que tinha visto, me abaixei abaixo da janela e me escondi atrás da parede de tijolos embaixo. Sei que isso pode parecer melodramático, já que ninguém estava atirando em mim, mas eu estava preocupado que pudesse haver algum fogo cruzado ou algo assim dos rapazes que estavam fugindo. Eu nunca tinha visto ou experimentado algo remotamente parecido antes e não sabia o que mais fazer. Mas, em vez de ouvir mais tiros, tudo o que ouvi foi o som do hatchback escuro queimando borracha enquanto se afastava na noite. O som do tiro foi tão alto quanto um foguete, e considerando que era o final de abril sem motivo para disparar fogos de artifício, estou quase certo de que outras pessoas na vizinhança ouviram o estrondo e estavam tão preocupadas quanto eu. O número da emergência deve ter recebido 100 ligações de toda a Battley Street e das ruas ao redor, mas novamente, eu realmente não sabia o que fazer. A única coisa que eu realmente sabia era que o pobre garoto precisava de ajuda. Ele poderia ter sido um incômodo, mas pelo amor de Deus, ninguém merece morrer na rua daquela forma, sozinho, com os amigos acabando de fugir. Eu obviamente conversei muito com a polícia depois daquela noite, tanto por telefone quanto pessoalmente, e uma terceira vez quando revisaram minha declaração e fizeram mais perguntas. A polícia fez um apelo por mais informações, mas pelo que sei, ninguém foi preso ou condenado por isso. O consenso geral foi de que foi algo relacionado a gangues, mas eu não acho que a polícia mencionou isso, porque se o fizessem, quem viria a público? Isso certamente me deixou em dúvida sobre ir ao tribunal. Se eu soubesse que a intimidação de testemunhas seria um fator, mas nunca chegou a isso. Eles nunca me pediram, e até onde eu sei, o assassinato do pobre garoto permanece sem solução até hoje. Eu me mudei de Trent Bridge cerca de um ano depois, basicamente assim que consegui o dinheiro e um apartamento bom apareceu no mercado de aluguel. Ninguém ficou na parada de ônibus durante o resto desse tempo, nem mesmo para pegar o ônibus. Às vezes eu via a parada à noite, parecendo toda solitária, sem ninguém por perto, e cada vez que eu via, a imagem do corpo do garoto, do jeito que ele caiu, se repetia na minha cabeça. Estou muito feliz por ter me mudado de um lugar com uma memória tão horrível associada a ele. Sou uma mulher europeia que atualmente está hospedada em uma capital sul-americana. Sendo estrangeira, eu imagino que eu me destaque um pouco, mas não me senti ameaçada ou em perigo durante o mês que passei aqui, até ontem. Eu estava esperando o ônibus sozinha por volta das 3 da tarde de um domingo, sem ninguém ao redor, quando um cara apareceu à distância. Não sei ao certo porquê, mas ele parecia suspeito, provavelmente porque parecia estar andando direto em direção a mim, mesmo com a calçada bastante larga. Eu fingi que não o via,
e esperei que ele passasse. Mas ele veio até mim e pediu dinheiro, talvez algo mais, mas eu não entendi o que ele estava dizendo. Respondi firmemente que não tinha nada para lhe dar e dei um passo para trás, mantendo a mão levantada e tentando mostrar que eu não estava perturbada. Ele continuou se aproximando de mim, fazendo-me sentir muito desconfortável, e começou a apontar o dedo para o meu rosto, dizendo: "Eu vou te matar, eu vou te matar", repetidamente. Foi então que comecei a pensar que poderia estar em perigo, mesmo que o cara não tivesse nenhuma arma visível. Eu não tinha ideia do que ele era capaz, especialmente porque ele estava extremamente próximo a mim e ainda ameaçando me matar. Tentando manter a calma e não mostrar que estava em pânico, procurei ao redor alguém que pudesse me ajudar, mas a rua estava completamente deserta. Foi quando vi um ônibus se aproximando. Eu acenei para ele e as portas já estavam abertas, então entrei sem olhar para trás. O assistente do motorista me disse para entrar rápido, pois ele tinha visto a cena de longe e me garantiu que só precisávamos nos afastar daquele cara louco. Isso tudo aconteceu em questão de 30 segundos, mas muita coisa poderia ter dado errado em um curto espaço de tempo. Estou feliz por ter permanecido relativamente calma e provavelmente investirei em um spray de pimenta para o futuro. Era por volta de 2015 e eu estava morando em Seattle. Trabalhei em um escritório que permitia que eu levasse meu cachorro ao trabalho. Um pastor alemão de 50 quilos. Ele é um amor, mas pode parecer um pouco intimidador para estranhos. Depois do trabalho, um dia eu peguei o ônibus para casa, que era uma viagem de 45 minutos. Notei alguém me observando e não pensei muito sobre isso. Embora seja desconfortável ser observado, já tinha passado por conversas estranhas no ônibus e não era incomum encontrar comportamentos esquisitos. Honestamente, não me lembro muito sobre a aparência dele, mas lembro de achar que ele parecia relativamente normal e não parecia estar alto ou bêbado. Meu ponto de ônibus era em uma rua movimentada, em uma parte um pouco mais perigosa da cidade, mas não era frequentemente trafegada. Quando chegamos ao ponto de ônibus, eu e meu cachorro saímos e começamos a caminhar para casa, que ficava apenas a alguns quarteirões de distância. Ao sair do ônibus, notei que o homem que tinha me observado também havia saído, e algo estava estranho. Ele parecia determinado a me seguir, mantendo uma distância muito próxima. Lembro de ter ouvido algum conselho no passado de que você não deve ir direto para casa se estiver sendo seguido. Isso deve depender da situação, e às vezes é mais seguro estar em casa. Mas nada havia acontecido além de ter meu espaço pessoal invadido, e eu não me sentia imediatamente em perigo. Então, decidi não levar o estranho direto para a minha porta. Eu sabia que meu parceiro na época não estava em casa, então pensei que o melhor plano seria dar voltas no bairro por vários quarteirões para tentar despistá-lo. Acho que uma parte de mim também queria ter certeza de que eu realmente estava sendo seguida, e não que essa pessoa apenas estava indo na mesma direção. Após vários quarteirões, ficou claro que ele estava me seguindo. Eu estava mudando de direção de forma errática, e ele estava seguindo o mesmo caminho. Nenhum de nós falou um com o outro, e eu estava cada vez mais frustrada por alguém estar seguindo uma mulher sozinha. As ruas estavam quietas, e eu não via ninguém ao redor a quem pudesse pedir ajuda. Não acho que eu teria ficado tão surpresa se estivesse sozinha e sem meu cachorro. Não consigo imaginar alguém em sã consciência seguindo alguém com um enorme pastor alemão. Comecei a andar mais rápido quando virei uma esquina e rapidamente me escondi em um beco ao lado de um duplex, a uma quadra de casa. Eu esperava que o caminho contornasse completamente a casa para que eu pudesse sair da linha de visão dessa pessoa, mas encontrei uma cerca na minha frente e não tive tempo de voltar. Acabei encurralada em um canto entre a casa, a cerca e uma sebe. Me agachei com meu cachorro e esperei o homem passar. Eu o vi passear pelo beco, aparentemente não notando nós, nem virando a cabeça ou olhando na nossa direção.
Decidi que ficaríamos ali por alguns minutos para garantir que ele tivesse ido embora. Claro que meu cachorro estava calmo como sempre, deitado de lado e tirando uma soneca, o que foi muito útil. Cerca de 3 minutos se passaram, e justo quando eu estava pensando que era seguro voltar para casa, o homem apareceu novamente na minha linha de visão. Ele não fez contato visual comigo, assim como na primeira vez que passou, e estava se movendo calmamente e de forma deliberada. Lentamente parou bem na minha frente, a cerca de 2 metros de distância, voltado para mim, mas não olhando diretamente. Eu o observei enquanto ele começava a tirar objetos metálicos dos bolsos e os colocava em uma linha. Até hoje não sei o que eram, mas estou feliz por não ter descoberto. Nesse ponto, liguei para a emergência e relatei o que estava acontecendo, que alguém estava me seguindo e exibindo comportamento errático. A polícia chegou rapidamente e assim que chegaram, o operador me aconselhou a sair de lá. Saí correndo do meu esconderijo e peguei um caminho indireto para casa, já que minha casa estava tecnicamente à vista de onde eu estava escondida. Não sei o que aconteceu com ele, mas felizmente nunca mais o vi. Não sei se ele estava sob efeito de drogas, mentalmente instável ou ambos, e não sei se ele tinha intenções maliciosas, mas espero que tenha recebido a ajuda de que precisava. Tenho 25 anos, nasci e cresci no Arizona, e isso aconteceu recentemente. Então decidi compartilhar com vocês. Decidi pegar um ônibus para a dispensária, o que foi por volta das 8:30 da noite. Eu queria comprar um cartucho de Indica, o Purple Punch, que é o meu favorito. Peguei o cartucho e voltei para o ponto de ônibus para voltar para casa. Enquanto me aproximava do banco do ônibus, notei que havia um cara sentado lá. Não pensei muito nisso, já que sou antissocial e sempre me preparo para ficar em silêncio em qualquer situação social. No entanto, desta vez não tive chance, porque enquanto eu estava sentando, ele começou a me perguntar algo. Como eu estava com fones de ouvido, não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Então tirei os fones e perguntei o que ele tinha dito. Ele respondeu: "Você queria cortar o cabelo?" Enquanto me olhava com os olhos bem arregalados e sem piscar. Se eu fosse apostar, diria que ele estava sob efeito de algo. Não estou aqui para julgar ninguém, apenas entendo bem o vício. Eu definitivamente não esperava essa pergunta e respondi de forma meio sem graça. "Ah, não, estou bem." Então, percebi que ele estava usando um uniforme dos Arizona Cardinals e eu sou um fã dos Cardinals. Como toda a minha capacidade de socialização gira em torno de esportes, decidi perguntar: "Você é fã dos Cardinals?" Ele me olhou com uma expressão estranha por um segundo e respondeu: "Não, só comprei isso há alguns meses." Perguntei então: "Ah, quanto tempo você está cortando o cabelo?" Sem piscar, ele respondeu: "Só comecei a cortar há alguns meses." Perguntei: "Quem te ensinou a cortar cabelo?" Já estava começando a me sentir mais desconfortável, e ele respondeu: "Aprendi por conta própria. Vem, deixa eu dar um retoque nas costas um pouco." Vale lembrar que ele estava insistindo em cortar meu cabelo durante toda a conversa. Eu até falei para ele: "Olha, eu não tenho dinheiro agora", indicando que mesmo que eu quisesse, não poderia pagar pelo serviço. Mas ele respondeu: "Não tem problema, eu tenho minha máquina de cortar cabelo na bolsa. Vem." Então decidi ser honesto com o cara e disse: "Olha, sinto muito, mas não me sinto confortável em cortar o cabelo com pessoas que eu não conheço, e ainda mais à noite." Esse cara nunca mudou a expressão facial durante toda a interação e finalmente disse: "É verdade", continuando a me olhar fixamente. Decidi naquele momento que era hora de ir embora. Felizmente, o ponto de ônibus estava bem em frente ao nosso Circle K local, um posto de gasolina para quem não conhece. Então entrei lá por alguns minutos apenas para passar o tempo, pois, infelizmente, o ônibus ainda não chegaria em mais 17 minutos. Não queria ficar muito tempo lá para não parecer que estava roubando ou algo assim.
Esperei cerca de 6 a 7 minutos e, literalmente, ao sair, vi o cara do corte de cabelo entrando, ainda me olhando diretamente. Felizmente passei por ele e saí para outro ponto de ônibus na rua. O ônibus finalmente chegou. Vi o cara na parte de trás do ônibus, mas ele não me incomodou mais, e eu me certifiquei de manter os olhos completamente na direção oposta durante todo o trajeto. Tendo em mente que eu tendo a exagerar nas situações sociais, mesmo que sejam muito rápidas, como você teria lidado com essa situação? Teria deixado o cara cortar seu cabelo? Na manhã de 26 de fevereiro de 91, uma menina belga de 10 anos chamada Nathalie Gaia Brix estava esperando pelo ônibus escolar em um ponto em sua província natal, Vlaams Brabant. Ela vivia com seus pais e seu irmão mais novo, Anita, Eric e o pequeno Bjorn, no bairro tranquilo de classe média baixa de Lief. Todas as manhãs, Nathalie era deixada no ponto de ônibus antes que sua mãe levasse seu irmão mais novo ao jardim de infância. A manhã de 26 de fevereiro não era diferente, e após sair do banco de trás do carro, Nathalie acenou para sua mãe e para o jovem Bjorn e os viu partir. Anita deu uma última olhada na filha pelo retrovisor e sentiu um orgulho imenso da filha, que demonstrava uma serenidade e independência que prometiam um futuro brilhante. No entanto, Anita não sabia que aquele olhar marcaria a última vez que ela veria Nathalie viva. Testemunhas mais tarde afirmaram que, em vez de permanecer no ponto de ônibus até a chegada do seu transporte, Nathalie começou a caminhar em direção a uma floresta próxima conhecida como Bosque. Ao chegar à linha de árvores, um homem não identificado apareceu. Nathalie parecia tranquila e seguiu o homem pela floresta. Outra testemunha, um amigo próximo da família, passou pelas árvores de Bosque a caminho do trabalho e viu um Toyota cinza que aparentemente estava com problemas no motor. O motorista parecia saber o que estava fazendo, então o amigo da família não ofereceu assistência, mas viu Nathalie no banco de trás, sorrindo e acenando. Como a menina parecia estar de bom humor, o amigo não achou a situação suspeita. Só mais tarde perceberiam a importância daquela visão. Algumas horas depois, por volta das 10, os pais de Nathalie receberam telefonemas em seus respectivos locais de trabalho, informando que a filha não havia comparecido à escola. Eric Gaia então ligou para sua casa, esperando que a filha explicasse que estava se sentindo mal e havia voltado para casa. Sem resposta, ele dirigiu-se para casa para procurá-la pessoalmente. Nos minutos seguintes, a família Gaia entrou em pânico total, envolvendo amigos, parentes e vizinhos na busca por qualquer sinal de Nathalie. Eles também contataram a polícia local, registraram um boletim de ocorrência e pediram para que a polícia também se envolvesse na busca. No segundo dia da busca, a polícia organizou um grande esforço de busca e resgate, vasculhando a floresta de Bosque e áreas ao redor. Voluntários distribuíram cartazes com fotos de Nathalie pela cidade, enquanto vários meios de comunicação nacionais entrevistavam os pais para aumentar a conscientização sobre o desaparecimento. Infelizmente, poucas pessoas forneceram informações relevantes, tornando o mistério do desaparecimento de Nathalie cada vez mais perplexo. Quase um ano depois, os pais de Nathalie começaram a considerar a terrível possibilidade de que sua filha pudesse estar morta e nunca mais voltaria. A polícia havia reduzido significativamente a busca e admitido que as chances de retorno seguro eram mínimas. No entanto, uma organização chamada Child Focus havia começado a se interessar pelo caso de Nathalie e trabalhou para manter a história na consciência pública e encontrar novas pistas sobre seu possível paradeiro. Em coordenação com a polícia francesa, o Child Focus anunciou um possível suspeito: o sequestrador condenado Christian Van Gaven. O assassino infantil holandês havia cometido atos de maldade em seu país natal, na França e na Bélgica. E apesar da falta total de evidências físicas ou circunstanciais, a polícia francesa informou aos pais de Nathalie
que estavam 99% certos de que haviam capturado o assassino da filha deles. Alguns acreditavam que era apenas uma questão de tempo até que evidências físicas fossem encontradas, mas à medida que outro ano se passava e Van Gaven não era preso nem acusado, o Child Focus começou a considerar suspeitos alternativos. Um desses suspeitos era Mark Drew, responsável pelo sequestro, violação e assassinato de meia dúzia de meninas belgas. No entanto, o verdadeiro ciclo de assassinatos de Drew começou em 95, mais de 4 anos após o desaparecimento de Natalie. Alguns argumentaram que isso era irrelevante e que o verdadeiro assassino poderia ter feito uma pausa de 4 anos entre os assassinatos, como às vezes acontece com muitos assassinos em série em início de carreira. Outros argumentaram que havia outros suspeitos, muitos dos quais estavam ativamente matando crianças na época do desaparecimento de Natalie, que seriam mais adequados como suspeitos. Um desses suspeitos era Michael Stocks, um caminhoneiro belga preso na Holanda pelo assassinato de 3 crianças pequenas em 91. Em 92, um dos antigos companheiros de cela de Stocks procurou as autoridades com uma alegação chocante. Numa conversa profunda, Stocks havia aparentemente admitido ter sequestrado uma criança de um ponto de ônibus numa manhã no início dos anos 90. Ele detalhou como foi fácil convencer a menina de que ele era um amigo dos pais dela e que eles haviam pedido para ele levá-la à escola. Inacreditavelmente, seu carro então quebrou na plena vista de dezenas de pedestres, mas ninguém parou para ajudar ou fazer perguntas, e o sequestro foi bem sucedido. Quando ouviu a história, o companheiro de cela de Stocks achou-a tão improvável que não se incomodou em denunciá-la. Denunciar um companheiro de cela é arriscado, e o companheiro não estava disposto a arriscar sua segurança por uma alegação exagerada e, sem dúvida, enfeitada de Stocks. Mas com o passar dos meses, e ao saber mais sobre o desaparecimento de Natalie, ele percebeu que cada palavra das alegações de Stocks era verdadeira. Após informar as autoridades sobre o que sabia, a polícia agiu com base nas alegações do companheiro de cela e prendeu Stocks sob a suspeita de sequestro de Natalie. Stocks protestou veementemente contra a acusação, alegando que tinha provas de que não estava na Bélgica no dia do desaparecimento de Natalie. Horas após sua prisão, a polícia recuperou essas evidências na forma do tacógrafo do caminhão usado por Stocks para o trabalho. Um tacógrafo é um dispositivo que registra a jornada de um caminhoneiro, e após analisar seu conteúdo, a polícia determinou que Stocks estava na cidade francesa de Metz na data do sequestro de Natalie. No papel, isso era evidência suficiente para absolver Stocks de qualquer culpa, e ele foi eventualmente liberado sem acusação. No entanto, na prática, sugeria a monstruosa premeditação de um homem que havia planejado atacar crianças. Afinal, não seria a primeira vez que um caminhoneiro manipulou ou trocou um tacógrafo para ocultar alguma verdade inconveniente de olhares curiosos. No caso de Stocks, fazer isso o tornava um predador muito inteligente e perigoso. Levou quase outro ano, mas na primavera de 93, os investigadores encontraram a peça-chave. Uma análise intensa do tacógrafo de Stocks mostrou evidências de adulteração. Também descobriram que Stocks havia forjado vários documentos relacionados às suas rotas propostas, significando que ele havia sido instruído a seguir uma rota, mas optou por seguir outra. Assim que essas novas evidências vieram à tona, Stocks foi novamente preso sob suspeita de sequestro e assassinato, e a investigação mudou o foco para uma série de paradas inexplicáveis que ele parecia ter feito. Stocks finalmente confessou, mas não ofereceu uma confissão por causa da especificidade assustadora das afirmações dos detetives, mas devido à sua vagueza aterrorizante. Dizer que os detetives holandeses ficaram chocados quando Stocks finalmente admitiu o assassinato seria um eufemismo. Algumas fontes afirmam que, durante seu segundo período de detenção, Stocks foi interrogado cerca de 100 vezes, mas não há dúvida de que, vez após vez, ele negou todas as acusações contra ele. Então, de repente, e aparentemente do nada, ele se entregou.
Ele admitiu ter matado uma jovem em 91, mas ela não era belga, e seu nome não era Natalie. Ela era holandesa, e seu nome era Jessica. Nas horas seguintes, a polícia ouviu como Stokes havia atraído uma garota para fora de uma piscina na vila holandesa de Seg. Diferente de Natalie, cujo corpo não havia sido encontrado, a jovem Jessica Lynn, de 11 anos, foi descoberta poucos dias depois perto de uma vila vizinha. Stokes também confessou a violação e assassinato de 2 meninos alemães, Marco Visser, de 13 anos, e Salim Til, de 10 anos, ambos da cidade de Vis. A polícia holandesa sugeriu que Natalie também poderia ter sido uma das vítimas de Stokes, mas ele negou. Sua onda de assassinatos começou em julho de 91, não em fevereiro, e apesar de já ter sido pego mentindo sobre seus locais, ele insistiu que não estava em Liftal no dia do sequestro de Natalie. Muitos detetives estavam bastante confiantes de que isso era uma mentira e que, provavelmente, Michael Stokes era responsável pelo desaparecimento de Natalie. No entanto, eles tiveram que jogar com as cartas que tinham, e em vez de gastar tempo e recursos adicionais buscando uma 4ª condenação por assassinato, apostaram nas 3 que já tinham e enviaram Stokes para a prisão por 20 anos. 8 anos depois de sua sentença, em setembro de 2001, Stokes estava participando de um programa de terapia ocupacional na prisão que envolvia o uso de turpentina e luzes fluorescentes. Por algum motivo, Stokes sofreu um acidente que resultou em ele se queimando. Ele recebeu queimaduras de 3º grau em 60% do corpo, e apesar de ter sido transferido para uma unidade especializada em queimaduras em Bac, ele faleceu em 25 de setembro de 2001. Os pais de Jessica Lynn supostamente celebraram a notícia e penduraram uma bandeira em uma das janelas de sua casa. Muitos disseram que a morte de Stokes foi resultado de uma tentativa de assassinato. Outros disseram que foi um suicídio, mas todos concordaram que foi justiça e que Stokes teve um pequeno gosto do que o aguardava. Em uma entrevista de 2011 com o irmão de Natalie, ele admitiu que a tragédia havia mudado para sempre a família antes unida. Ele explicou que não era tanto a perda de Natalie, mas a falta de fechamento que sentia. Ele disse que o desconhecido parecia uma maldição. O irmão de Natalie continuou dizendo que seu pai às vezes visita o ponto de ônibus de onde ela desapareceu, na esperança de que a pura vontade possa forçar uma revelação. Mas até hoje, o destino de Natalie continua um mistério, e o monstro que a levou pode ainda estar livre para caminhar entre nós. Na manhã de 10 de fevereiro de 2009, David Foron, de 14 anos, pediu à sua mãe para levá-lo à escola. David e sua família moravam na pequena cidade de Alma, perto do lago St. John, em Quebec, Canadá. A região é conhecida por seus invernos gelados, e a manhã de 10 de fevereiro não foi diferente. Apesar das temperaturas congelantes, a mãe de David tinha uma manhã movimentada pela frente, e educadamente recusou o pedido do filho, seguindo com sua rotina. David não parecia muito desapontado. Ele simplesmente vestiu seu casaco vermelho de inverno, saiu de casa e caminhou até o ponto de ônibus na esquina. Menos de 15 minutos depois, o ônibus escolar de David chegou ao ponto de ônibus perto de sua casa, e pelo menos meia dúzia de crianças subiu no grande veículo amarelo, mas David não estava entre elas. Cerca de 6 horas depois, a mãe de David estava em processo de registrar o desaparecimento dele na polícia local, quando um detetive perguntou se ela tinha notado algum comportamento incomum recente. Ela lembrou que, naquela manhã, por volta das 4 da manhã, David havia subido em sua cama, como fazia quando era pequeno, e exigido um carinho. Na hora do café da manhã, David mal tocou em sua comida, algo altamente incomum dado seu apetite notoriamente grande. A mãe de David também informou à polícia que ele vinha sofrendo uma campanha de bullying implacável nos últimos meses e que havia mencionado algo sobre ser alvo de violência na noite anterior ao seu desaparecimento. Lentamente, a mãe de David começou a perceber
que o desaparecimento misterioso de seu filho não era tão misterioso quanto ela pensava inicialmente. Após um apelo público por informações sobre o paradeiro de David, a polícia local recebeu várias denúncias de avistamentos. Uma pessoa afirmou ter visto David caminhando por uma cidade chamada Mesuan, enquanto outra alegou tê-lo visto em Lobouet, indo em direção às áreas rurais ao norte de Turrar. Ambas as testemunhas descreveram um adolescente com um casaco vermelho, entre outras características que convenceram a mãe de David de que os avistamentos eram verdadeiros. No entanto, ela não tinha ideia do que David poderia estar fazendo naquela área, além de tentar fugir de casa de maneira juvenil. 5 dias depois, um caminhoneiro entrou em contato com a polícia após saber do desaparecimento de David e afirmou que o havia levado em um passeio no dia em que ele supostamente desapareceu. Ele pegou David em uma estrada rural perto de Berville, uma pequena cidade a cerca de 4 horas de carro de sua cidade natal, Alma. Isso significava que David já havia pegado carona com outro motorista, já que não seria possível percorrer quase 100 milhas a pé em poucas horas. O caminhoneiro afirmou então que deixou o menino em um pequeno santuário católico à beira da estrada. Esses santuários são bastante comuns em áreas rurais de Quebec e muitos caminhoneiros canadenses param para acender uma vela e rezar por uma viagem segura. O caminhoneiro, que deu uma carona ao jovem David, não foi diferente e assegurou ao menino que, como o santuário era um ótimo lugar para pegar uma carona, ele estaria de volta à estrada em pouco tempo. Não estava errado. Segundos depois de acender sua vela e colocá-la ao lado do santuário, ele viu um carro compacto azul de 4 portas parar ao lado de David, antes que o motorista o convidasse para dentro. O caminhoneiro foi posteriormente submetido a um extenso teste de polígrafo para garantir que sua declaração era precisa, e ele provou ser sincero em todas as etapas. O caminhoneiro, que foi considerado uma das principais pessoas de interesse no caso, foi eliminado como um possível suspeito. Na tentativa de localizar David antes que ele sofresse algum dano, a polícia conduziu buscas extensivas por toda a região, além de iniciar uma campanha de cartazes para aumentar a conscientização sobre o desaparecimento de David. A campanha de publicidade gerou milhares de dicas possíveis, mas, como em muitos casos semelhantes, poucas dessas dicas foram remotamente úteis, e aquelas consideradas viáveis acabaram se mostrando becos sem saída. A polícia então organizou uma equipe de mergulhadores especializados para vasculhar o fundo do rio de Descartes de PTI, que serpenteia pela cidade de Alma. O esforço foi reforçado pelos serviços de centenas de voluntários locais, nacionais e internacionais que chegaram à cidade para pesquisar a área ao redor e distribuir cartazes de desaparecidos. Uma organização canadense de juventude ofereceu uma recompensa de 10 mil, mas quando a oferta não gerou nenhuma pista utilizável, as perspectivas começaram a escurecer. A teoria mais amplamente aceita era que, após fugir de casa devido ao medo do bullying, David havia pegado carona com a pessoa errada. Mas quão grave era a situação na escola? Mesmo aos 6 anos, David teve problemas para se adaptar à escola. Ele foi diagnosticado com déficit de atenção e o medicamento Ritalina parecia ajudar no curto prazo. Mas quando David começou o ensino fundamental, ele desenvolveu um severo impedimento na fala. Ele era zombado implacavelmente, ao ponto de seus professores encurtarem seus dias de aula para que ele pudesse seguir para casa sem ter que enfrentar outros colegas. Crianças sempre foram cruéis, mas parecia que no caso de David, uma cultura social particularmente tóxica o colocava no fundo de uma hierarquia extremamente brutal. Um ano antes de seu desaparecimento, quando tinha 13 anos, David estava indo para casa de bicicleta quando um grupo de crianças o perseguiu até um beco sem saída e roubou sua bicicleta. Mas o tormento não terminou aí. O grupo arrastou David até um riacho próximo que estava sujo de lodo e larvas de mosquito e o empurrou para dentro. David, angustiado e cheirando a água do riacho, então foi para a casa de um primo muito mais velho, Maxime, que lhe ofereceu um banho e uma troca de roupas, e chamou a polícia.
Maxim provavelmente estava tão preocupado quanto furioso, mas como muitos de nós, ele pode ter assumido que David apenas teve a infelicidade de se deparar com os valentões da escola. No entanto, como ele viria a aprender, isso simplesmente não era o caso. Antes mesmo que David tivesse terminado o banho, um grupo de cerca de 20 jovens da escola tinha se reunido na frente da casa de Maxim. Eles chamaram David para fora e só se dispersaram quando viram um carro da polícia passando pela rua. Só então Maxim percebeu a gravidade da situação. No final da 8ª série, a educação de David estava gravemente prejudicada e ele foi colocado em uma classe para crianças com dificuldades de aprendizagem menores. Isso significava que o bullying apenas se intensificou e até algumas das crianças que haviam sido civilizadas com ele nos anos anteriores começaram a se juntar ao tormento, algo que David certamente achou particularmente doloroso. Em dezembro de 2008, David começou a fazer longas caminhadas após o jantar, algo que Maxim achou particularmente preocupante. Ele também havia sido vítima de bullying durante sua juventude e também fazia longas caminhadas para clarear a mente, mas apenas quando estava se sentindo realmente mal. Maxim alertou a mãe de David, que implorou ao vice-diretor da escola para fazer algo sobre o bullying. O vice-diretor prometeu agir, mas quando as aulas recomeçaram após as férias, parecia que suas promessas haviam sido esquecidas. Em 28 de janeiro de 2009, a mãe de David ligou para Maxim em pânico. Era quase hora do jantar e David não havia retornado da escola. Maxim saltou para seu caminhão e saiu para encontrar seu primo. David foi encontrado mais tarde em uma das principais vias de Alma e estava tão frio que, após subir no banco do passageiro do caminhão de Maxim, ele não conseguiu falar em frases completas até aquecer adequadamente. "Estou realmente no meu limite", David relatou. "Não aguento mais." Nos 2 dias seguintes, David foi mantido em casa da escola e buscou uma isenção até que o problema do bullying fosse resolvido. No entanto, as autoridades locais responderam lembrando-a de que David era legalmente obrigado a frequentar a escola até completar 16 anos e que ela enfrentaria repercussões legais se não garantisse isso. Assim, em 2 de fevereiro de 2009, pouco menos de uma semana antes de desaparecer, David Foron foi forçado a voltar para a escola. No Canadá, há um programa de TV em francês muito conhecido chamado The True Negotiator. Seu anfitrião é Claude P., um ex-negociador de reféns que se tornou repórter criminal. E como os programas em inglês, como Frontline da PBS, ele aborda eventos de alto perfil, bem como casos de justiça criminal de interesse público. Em setembro de 2011, um episódio do programa apresentou o desaparecimento de David e revelou alguns detalhes anteriormente não compartilhados com o público. Paris alegou que, após seu próprio apelo pessoal por informações, recebeu uma ligação de um membro do público. Essa pessoa afirmou ter conhecimento direto de que David estava sendo, e eu cito, ajudado por um estranho anônimo. Também afirmou que David estava pronto para voltar para casa, mas somente sob a condição de que aqueles que o ajudaram não fossem acusados. Se eles fossem acusados em conexão com seu desaparecimento, a pessoa que ligou afirmou que teria a capacidade de fazer com que David tirasse sua própria vida antes de encerrar a ligação. O informante anônimo alegou que o desaparecimento de David foi parcialmente devido à adesão estrita de sua família a algum tipo de seita religiosa, que em algumas passagens foi implícito ser das Testemunhas de Jeová. No entanto, quando perguntada se isso era o caso, a mãe de David negou ser membro de qualquer organização religiosa. Ela acrescentou que o que estava sendo feito para ajudar David não era nada que sua própria família não pudesse supervisionar e implorou ao informante anônimo para fornecer mais informações. Infelizmente, o informante não entrou em contato novamente e alguns começaram a duvidar da veracidade de suas alegações. Mas quem poderia culpar uma mãe aterrorizada por fazer tudo o que pudesse para trazer seu pobre filho de volta para casa? Ela fez vários apelos ao público geral, nenhum dos quais avançou a investigação de forma significativa. Até hoje,
O destino final de David continua sendo um mistério profundamente perturbador.